Oi, gente, como vocês estão? Vocês estão bem, gente? Eu tô muito bem. E hoje eu quero conversar com vocês, gente, sobre um tema bem polêmico, né? Hoje nós vamos falar sobre preconceito, né? Sempre quando eu escuto essa palavra preconceito, eu divido ela em duas, né? Coloco um acentinho ali e transformo ela em pré-conceito, né? Porque preconceito nada mais é do que eu formular, né? Eu fazer um pré-conceito sobre algo que eu não conheço. Então, um pré-conceito sobre algo que eu não conheço, que eu desconheço. E, gente, psoríase ela sempre vai estar envolta no preconceito, porque as pessoas não conhecem. E por não conhecer, acabam nos magoando, nos ferindo. Eu comecei a ter psoríase, começou a aparecer as primeiras lesões, eu tinha 13 anos. 13 anos eu estava na quarta série, acho. Quarta, quinta série, não lembro. Eu sei que assim que ela começou a aparecer, foi no final de ano, então, ia iniciar o ano letivo. E eu fui pra escola, e eu lembro até hoje, no primeiro dia de aula, tinha muitas lesões aqui na testa. E eu sentei, e quando a professora ela me viu, no meio de todos os alunos, ela olhou assim pra mim e falou assim: Nossa, o que é isso que você tem? Na época eu nem imaginava, nem sabia o que era psoríase. Falei, uma micose. Ela falou assim, nossa, que nojo! Isso não pega nos outros alunos? Não tem perigo de pegar nos outros alunos? Gente, vocês imaginam como foi o meu ano, né, letivo durante aquele ano. Acho que foi o pior ano da minha vida. Se eu pudesse cavar um buraco ali, ó, eu tinha cavado e tinha me escondido porque eu não sabia como lidar com a situação, né? Eu não sabia como lidar, não sabia o que era aquilo. Eu fui criado no interior, do interior, e a gente não tinha acesso a médico, né? Então, quando começou a aparecer, minha mãe começou a tratar como se fosse psoríase. Perdão, como se fosse micose. Só que não era micose, porque não melhorava. A primeira coisa que ela fez foi me levar na farmácia do bairro e o, o farmacêutico olhou. Nossa, é micose, né? Porque a gente cresceu num sítio, a gente nadava muito em rio, então a primeira coisa é micose. Só que não melhorou. Daí depois disso, gente, eu nunca mais, né, vi meu corpo 100%, sempre cheio de lesões, sempre cheio de manchas. Eu andava com touca, né? Lembro até hoje, o tempo da escola é o pior tempo que tem na vida da gente. Na gente que tem psoríase. Eu lembro aquele calor, 500 graus lá fora, e eu de blusa, de manga comprida, de touca. Eu puxava a touca assim, ficava só com os olhinhos de fora, para as pessoas não ver, porque eu conhecia as pessoas. Ainda mesmo assim, quando algumas pessoas viam, colocavam apelido, feridento, manchado, sabe? Palavra que machuca mesmo a gente, porque a gente não sabe como lidar com isso. E daí você pensa assim, quando eu crescer vai melhorar. Só piora, gente. Só piora porque eu já cheguei a perder emprego, né? Lembro até hoje uma vez, gente, eu fui fazer uma entrevista para um emprego. E eu fiquei muito feliz porque eu tinha muita vontade de trabalhar numa loja. E quando chegou lá, gente, eu fiz a entrevista, tinha umas 5 pessoas, e eu fiz a entrevista com o gerente e fiz uma prova, né? Passei na prova. E fiquei muito feliz porque eu tinha conseguido passar na prova, né? Daí fui fazer a entrevista com o gerente. A mulher dele olhou assim pra mim e falou assim: Nossa, o que é isso que tem na sua testa? Por que foi enxergado? Eu falei: é psoríase. Ela falou: Nossa, sempre vai ficar assim? Eu falei: Não, é que ela tá atacada, né? Ela, tá bom então, né? E daí quando eu saí de lá, no outro dia me ligaram falando que não precisavam mais, né? Sendo que tinha ficado tudo certo quando eu saí de lá. No outro dia eles ligaram falando que não precisavam. Já teve emprego assim de eu ir fazer entrevista e perceber a pessoa me encarando, olhando, né? Reparando. É difícil, gente.
paciente com psoríase é difícil, você não consegue passar despercebido. Mas o pior de tudo isso que eu tô falando pra você era quando eu ia cortar o cabelo, gente. Falei aqui no primeiro vídeo desse canal e volto a repetir. Era a pior coisa da minha vida cortar o cabelo. Era a mesma coisa que... Gente, eu nem sei explicar o sofrimento que era. Porque quantas vezes eu tava cortando o cabelo e quando a psoríase ela começava a aparecer, eu não tinha no meio da cabeça. Eu não tinha. Eu tinha aqui em volta, ó. Ela sempre ficava aqui em volta, aí atrás da orelha, aqui pra trás. Sempre em volta, no meio da cabeça não. E às vezes eu tava cortando o cabelo, chegavam mulheres assim pra levar os filhos. Quando via que tava cortando meu cabelo e elas enxergavam as lesões, gente, elas falavam assim, ai, depois a gente volta, e elas iam embora, com nojo, né? Não só elas, às vezes o cabeleireiro ficava olhando assim meio com nojo, sabe? Gente, é constrangedor, gente. É muito difícil. Por isso que geralmente a psoríase ela tá ligada a algum tipo de... A gente precisa estar cuidando do nosso lado emocional, porque ela abala muito o nosso lado emocional. A vontade da gente é ficar trancado num quarto, não sair, não ter que encarar as pessoas, porque o olhar das pessoas machuca, gente. Machuca, né? Mas o que a gente tem que entender? Tem muita pessoa que se vitimiza tendo psoríase. A gente não pode se vitimizar, gente. O que a gente tem que entender. Eu escutei uma frase uma vez e achei muito interessante. A pessoa falando assim, eu tenho a psoríase, mas ela não me tem, né? Que muitas das vezes, gente, a gente começa a se inferiorizar tanto quanto você vê você tá em depressão. Então fica esse alerta pra você, né? Eu tenho a psoríase, mas ela não me tem. Não é ela que me comanda, não é ela que me governa, né? Ela tá aqui por enquanto, a qualquer momento ela vai sair. E eu vou dar a volta por cima. Eu vou lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos. Eu não vou deixar ela determinar até onde eu posso chegar, né? Que muitas das vezes a gente acaba se tornando vítima da doença, né? A gente acaba deixando ela assumir o controle da nossa vida. Ela controla nossas amizades. Ela controla pra onde a gente vai. Nossa, eu podia ir em tal lugar, mas eu não vou por causa da psoríase. Aí eu podia fazer tal coisa, mas se eu for, vão me ver. A gente tem que parar com isso, né? Peraí, o que é esse daqui? Ah, esse daqui é psoríase, não é contagiante, né? Não pega. O que pega é a ignorância das pessoas. O que pega são os olhares acusadores das pessoas sobre a nossa vida. Isso que pega, né? Então a gente tem que parar de fazer de vítima e entender isso. Tá aqui, mas a qualquer momento ela vai desaparecer, ela não vai ficar pra sempre aqui, né? Agora a vida, sim, a vida é só uma, a vida passa tão rápido, gente. Um piscar de olho, a vida vai, o tempo passa e a gente não conquistou por medo, né? Então chega de perder as coisas por conta de uma doença, né? Chega de deixar ela dominar a gente, né? Eu tenho psoríase, mas eu posso ser feliz. E qual o primeiro passo, Felipe, pra mim ser feliz? É eu me aceitar. Não é o seu vizinho te aceitar, não é alguém da sua família olhar pra você e querer te aceitar e falar, ah, você tem psoríase. Não, é você que tem que dar o primeiro passo. Você tem que olhar pra você, ó, tô dando um de psicólogo, e tem que falar, eu sou capaz, eu consigo, eu venço, esse daqui não mostra quem eu sou. Isso daqui é um pequeno detalhe, um detalhe pequenininho perto do que você é, perto do que você já venceu, perto do que você já conquistou. Esse daqui é pouquinha coisa. É um grãozinho de areia perto da onde você vai chegar. Então, gente, o preconceito ele existe, ele é real, mas a nossa força de vontade, né, a nossa determinação, ela tem que ser maior do que o preconceito, né? Aonde você chegar, o que é isso daí? É psoríase. Não pega. Ah, você tem psoríase? Tenho e sou feliz com ela, né? A gente tem que aprender a dar a resposta certa, né? Que todas as pessoas que nos magoam, que elas querem ver a gente cabisbaixo, né? Aquele menino, eu vou falar aqui, não sei se deveria, mas vou falar. Eu sofri muito bullying com o menino na escola, gente. Esse menino, ele me maltratava demais, gente, né? Que menino perturbado. Eu quando tava chegando na escola, que eu via ele assim, eu cortava caminho dele, porque aquele menino, ele me zombava, me batia. Tudo que você imaginar, esse menino fazia. Eu morria de medo dele. E tempos agora depois, gente, né? Eu
fui na casa da minha mãe e tava na rodoviária esperando o ônibus. E quando eu vi, gente, sabe? Doeu meu coração. Deu um nó na minha garganta. Ele tava todo sujo. Esse menino, ele tava todo sujo, junto com os bêbados, os drogados que ficam na praça, que moram aí sem teto, gente, sabe? E quando eu vi aquilo assim, eu fiquei muito triste. Porque apesar de tudo que ele me fez, de tudo aquilo que ele me xingava lá atrás, né? Ô manchado, ô feridento, sabe aquilo? Tudo aquilo, gente. Eu jamais desejaria aquilo que eu vi. Ele morando numa praça com esse sem teto. Parecia estar bem drogado, sabe, gente? E quando ele me viu, ele me reconheceu. Ele me reconheceu, ele veio e falou comigo, ô Felipe. Daí eu falei com ele, né? Então, gente, é difícil, né? É difícil, mas a gente consegue vencer, gente, né? Nenhum problema é tão insolúvel, né? Que a gente não consiga. Hoje eu olho pro meu corpo e me sinto feliz, gente. Eu comentei com a médica isso, cada dia que eu levanto e eu olho e eu vejo, não tem nenhuma manchinha. Ainda um dia desse, gente, eu tive um pesadelo. Vou contar pra vocês. Eu acordei, eu dormindo, né? Eu dormindo. E no meu sonho eu acordava. E todo dia quando eu acordo eu vou lavar o rosto, eu olho no espelho, né? E diz que quando eu fui na frente do espelho que eu olhei, gente, tava cheio de psoríase, cheio de mancha, cheio de ferida, igual era, sabe? Nossa, gente, eu acordei tão assustado, gente, mas tão assustado, sabe? Mas tá tudo bem, gente, a gente tá bem. E... Nick, quietinho. E uma vez, quando eu era um jovem, né? Mais jovenzinho ainda, eu tava conversando com uma moça e ela tinha os problemas delas e eu contando meus problemas, né? E eu chorei, ela chorou, sabe, gente? E ela falou uma frase que até hoje eu trago pra mim. Ela olhou pra mim e falou assim: ei, Felipe, vai ficar tudo bem. E hoje? Ela falou desse jeito, e hoje? Ela tava sentada bem de frente assim pra mim. Ela me encarou olho no olho, eu chorando, e ela falou assim: e hoje? Tudo isso que faz a gente chorar vai virar história. Nossa, gente. E ela falou isso assim de uma forma tão bonita que eu guardei dentro de mim. Então, talvez hoje o que faz você chorar, né? Vai fazer você sorrir e vai servir de história pra alguém, igual eu tô contando pra você. Gente, vou parar de falar que eu já falei demais, né? Esse vídeo vai ficar muito comprido, mas a gente se vê semana que vem. Se você conhece alguém que tem psoríase, envie esse vídeo, compartilhe esse vídeo, indique pra alguém, certo? Pra gente alcançar o máximo possível de pessoas, gente. Eu quero que muitas pessoas sejam alcançadas pela mensagem desse vídeo. Talvez você conhece algum jovem, algum adolescente que tem psoríase, né? E se tranca e vive excluído. Mostra esse vídeo pra ele entender, né? Que não é nada, gente. Não é nada perto da onde a gente vai chegar ainda. Então, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo. Felipe, já passei por determinada situação de psoríase. Coloca aí nos comentários sua história pra mim ler, eu vou ficar muito feliz. Beleza, gente? Deus abençoe vocês e até a próxima. A gente se vê aqui nesse canal, beleza? Tchau, gente.